Olá pessoal, boa tarde, gente. Mais uma vez, que sejam bem-vindos à nossa aula de História do terceiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar aqui, pessoal, um assunto começado na nossa última aula de História, que foi sobre a Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil, depois de longos anos da República chamada República Velha. A República Velha ela foi da proclamação da República até o período em que, através de um golpe de Estado, em 1930, Getúlio Vargas chega ao poder, que eu expliquei para vocês na última aula nossa de História. Também nós vimos o seguinte, que de 1930 até 1934, Vargas ele teve um movimento, e esse movimento foi de um governo provisório, no qual também já havia a ideia de uma nova Constituição, com amplo apoio, esse apoio dos sindicatos. Os sindicatos apoiavam essa nova Constituição e, claro, com o apoio dos sindicatos, alguns direitos sindicalistas foram garantidos, como, por exemplo, foi a partir daí que surgiu o salário mínimo, a ideia das férias remuneradas, as horas também de trabalho de 12 horas foi reduzida para 8 horas de trabalho. Então, há uma redução na jornada semanal de trabalho, descanso semanal no final de semana, e esse descanso semanal também era remunerado. Então, tudo isso foram garantidos através da nova Constituição, que teve o amplo e total apoio dos sindicalistas. Depois, dando continuidade ainda a esse governo de Vargas, só que agora do ano de 1934 até 1937, algumas frentes políticas surgiram no governo de Vargas. Eu quero lembrar vocês o seguinte, que durante o governo provisório de Vargas, houve no seu governo várias divergências. E divergências de quem? De Vargas, justamente com alguns fazendeiros, com alguns industriais, com militares também. Então, tudo isso fazia parte de um governo cheio de divergências. Nesse período, gente, vai surgir a chamada Ação Integralista Brasileira, a AIB. A AIB era uma integração fascista, tá certo? E também surge uma outra aliança que é a chamada Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Essa era formada por comunistas e tinha um principal líder que era Júlio Carlos Prestes. A Aliança Nacional Libertadora teve Luiz Carlos Prestes, que na época era presidente do Partido Comunista Brasileiro, como seu principal líder, e Prestes ele comandou na época a chamada Terceira Revolta Tenentista, foi comandada por Carlos Prestes. No ano de 1937, gente, ele foi levado a depor no Conselho de Justiça. Em meio a tudo isso, se destacava, por outro lado, a chamada AIB, Ação Integralista Brasileira. Essa tinha características fascistas e era considerado, na época, de ultradireita. O grande líder deles chamava-se Plínio Salgado, tá? E eles também ficaram conhecidos como os camisas verdes. E eles se identificavam com uma expressão em tupi, e essa expressão em tupi era chamada a grande expressão deles, dos integralistas, e eles se tratavam com a expressão chamada Anauê, que significava você é meu irmão. Então, tudo isso acontecendo ainda no cenário de 1934 a 1937. E daí, gente, as eleições que se aproximavam, e Vargas, claro, ele não queria perder o seu poder, porque naquela época não havia reeleição para presidente, não existia uma eleição para presidente. Então Vargas ele via que em outros países da Europa algumas pessoas, alguns presidentes se perpetuavam no poder, e isso para ele era interessante. Então ele via, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a Espanha, países que os seus líderes se mantinham no poder, como por exemplo Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha.
Então também interessava a ele. E ele queria arrumar uma estratégia, e ele já pensava numa nova forma de como se manter no poder, tá bom? Gente, eu vou fazer um outro vídeo dando continuidade a essa aula, tá ok? Só um momento.